Vocês sabiam que Jorginho e Saúl já haviam jogado juntos em outro clube? No Chelsea, na temporada 2021 e 2022. E vocês sabiam que eles, jogando juntos, eles nunca perderam? Pois é, em 17 jogos, são 15 vitórias e 2 empates. E tem mais, nesses jogos, 10 eles não sofreram gols. Ou seja, eles se conhecem de uma longa data, de outros carnavais, como a gente gosta de dizer. E, de fato, nos 2 jogos que atuaram juntos com a camisa do Flamengo, eles comeram a bola. Sobretudo no último duelo com o Internacional, na última quarta-feira. Foi um baile, foi uma aula o que esses 2 jogaram. Eles se entendem muito bem. O Pulgar, que não volte logo, porque a vaga dele está ameaçada. Para mim, o Saúl tem total condição de assumir essa titularidade. Quem não vem jogando, e o Felipe Luiz já explicou sobre isso, é o Vinha, falando que ele não está sendo nem relacionado por conta da disputa de vaga ali, a concorrência é alta. Ele justificou que o Alexandre é jogador de seleção brasileira atualmente e o Ayrton Lucas tem se destacado bastante, ele tem gostado muito. Então, por conta disso, o Vinha acaba não sendo relacionado. Mas isso quer dizer que ele vai sair agora, nessa janela? Ou melhor, isso quer dizer que ele quer sair do Flamengo? Não, ele não quer sair do Flamengo, ele não vai ser negociado agora. Pelo contrário, ele quer buscar vaga, ele quer brigar por essa vaga na equipe do Flamengo. E ele vai dar a vida, pelo que me relataram, nos treinamentos para poder reconquistar esse status de pelo menos ficar relacionado para a partida, porque nem relacionado ele está sendo relacionado. Então, eu dei uma olhadinha para o lado, porque eu estou gravando esse vídeo aqui no momento que o jogo do Botafogo está passando contra ele, fica e vai brigar pelo espaço dele no elenco do Flamengo. Quem pode sair nessa janela é Michael, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Juninho. Esses 4, o Flamengo não vai fazer esforço para ficar. Se receberem propostas, o Flamengo vai ouvir como qualquer outro, mas o Flamengo entende que precisa, entre aspas, diminuir o número de jogadores do atual elenco, que de fato é um elenco bem grande. O próprio Felipe Luiz fala que esse não é ideal, até mesmo no dia a dia do treinamento. Como é que você vai dar a mesma atenção a todos? O Michael, eu acho que é um jogador que o Flamengo deveria negociar logo. E nada contra o Michael, mas é um jogador que não entrega mais e tem um alto custo. O Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Juninho, eles não têm um alto custo. Então, teoricamente, dá para você ter mais paciência. Já o Michael, não. Eu acho que o Michael, o Flamengo está tendo muito prejuízo com esse jogador. Então, eu, se eu fosse a diretoria, tentaria negociá-lo o quanto antes. Resta saber quem vai ter interesse nesse jogador. Só clubes do exterior. Eu sei que o mundo árabe a todo momento vem atrás dele. A ver se ele vai para o mundo árabe ainda nessa janela de transferência. E outros jogadores que recebem sondagem, proposta a todo momento, são os 2 jogadores titulares do setor defensivo do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira. A dupla Leléu, como eles são apelidados pela torcida do Flamengo. Você já sabe, Napoli, Milan, a todo momento tem nomes aí especulados na imprensa que quer a contratação Léo Ortiz, mas propostas nunca fizeram. Entrei em contato com o empresário dele, o Paulo Pitombeira, mas não obtive retorno. Conversei com pessoas do Flamengo, já a gente vai falar sobre isso, tal como o Léo Pereira. Entrei em contato também com o empresário dele, o Ricardo Chad, mas também não tive retorno. Mas, conversando com uma pessoa do Flamengo, falando sobre, enfim, jogadores do atual elenco, como o Flamengo vem jogando bola, a forma como o Flamengo defensivamente vai bem, e aí a gente estava conversando sobre os 2 jogadores que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti. E essa pessoa do Flamengo me relatou que, recentemente, o Valência, Sevilha e o Porto entraram em contato demonstrando interesse em Léo Pereira, buscando valores, falando que estava interessado em fazer uma proposta, qual é o valor inicial para o Flamengo pelo menos ouvir uma proposta, e o Flamengo avisou, esquece, o Léo Pereira só sai agora pela multa rescisória. Ele não a gente não quer negociar o Léo Pereira. Léo Pereira é peça fundamental. Aí eu perguntei para essa pessoa, mas vem cá, isso é agora, nessa janela de transferência. E pro ano que vem? Ele falou, Vini, pro ano que vem é uma outra história, pô. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses. O Léo Pereira ele pode ser campeão brasileiro da Libertadores. Ou seja, vai ficar muito mais valorizado no mercado. E ele vai querer sair se ele ficar sendo convocado para a seleção brasileira. E o clube que contratá-lo vai dar a mesma visibilidade que o Flamengo dá? Tal como o Léo Ortiz. A pessoa falou a mesma coisa. Não adianta chegar aqui porque nós não vamos vender essa janela de transferência.
Estamos numa reta final de temporada, jogos importantes, Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, está nas quartas da Libertadores. Como é que a gente vai negociar os dois ou um dos dois titulares do atual setor defensivo? Não faz nenhum sentido. E a multa rescisória desses jogadores é mais de 50 milhões de euros para o mercado exterior. Dificilmente alguém vai pagar essa multa rescisória. Então o Flamengo vetou a saída tanto do Léo Ortiz quanto do Léo Pereira nessa janela. Esquece. E de fato, Valência, Sevilha e Porto, os 3 clubes europeus vieram forte em cima do Léo Pereira. Forte. Valência e Sevilha da Espanha, você já sabe, e o Porto de Portugal. E eu não tenho a confirmação se de fato o Napoli e o Milan vieram forte Léo Ortiz. E gol da LDU, gente. Rapaz, olha o Botafogo, nesse momento sendo eliminado na Libertadores. Não tem informação, nem do Napoli, nem do Milan, porque o Flamengo não recebeu essa informação. Isso foi vinculado pela imprensa, se eu não me engano, pelo site ge.com. Então fica aí a informação para vocês. Essa pessoa do Flamengo cravou. Léo Ortiz, Léo Pereira não saem nessa janela de transferência. E a conversa começou com essa pessoa do Flamengo por conta de informação que o Flamengo poderia contratar mais jogadores. E aí essa pessoa me disse o seguinte, vou ler exatamente: estamos muito contentes com o elenco. Só uma grande oportunidade de negócio em posição que não esteja muito cheia. É só monitorar mercado, Vene, e resistir a qualquer tentativa de compra dos principais jogadores. Foi o que a gente acabou de relatar. Eles estão resistindo a Léo Ortiz, Léo Pereira, e está certo. E esses jogadores não têm perfil como o Gerson, de brigar para sair, de fazer como o pai do Gerson fez. Pelo contrário. Léo Pereira hoje é capitão do elenco. É o terceiro capitão, se não me engano, atrás de Bruno Henrique e Arrascaeta. Léo Ortiz tem um perfil super tranquilo. Olha como ele saiu do Red Bull Bragantino, ele jogou até o fim no Red Bull Bragantino. Totalmente diferente do colega Gerson, que a gente sabe como o pai dele acabou agindo aí no mercado e acabou tirando o jogador do Flamengo. Então fica a informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei. Eu não queria que o Flamengo perdesse nem Léo Ortiz, nem Léo Pereira, muito menos os dois juntos, né? Então é isso, galera. Tamo junto. O Flamengo folga nessa sexta-feira. Treina sábado, treina domingo e segunda tem o jogo contra o Vitória. E a estreia da Betano na camisa será no dia 31 contra o Grêmio, tá? Flamengo e Betano assinaram o contrato. Hoje eu estou gravando esse vídeo quinta-feira à noite. Quinta-feira, ou seja, até a próxima quarta, 85,5 milhões de reais vai cair na conta do Flamengo, porque é o valor da primeira parcela do acordo entre Flamengo e Betano. A Betano vai pagar quase 900 milhões de reais ao Flamengo em 10 parcelas até 2028. E a primeira é esse ano, à vista, 85,5 milhões de reais. E sobre contratação envolvendo a patrocinadora, a pessoa me diz o seguinte: e nunca um patrocinador escolherá um jogador para o elenco nesta gestão, Vene. É invenção. Aqui, segundo a pessoa do Flamengo, estou trazendo a informação para vocês. E não faz sentido uma patrocinadora escolher um jogador, né? Não faz o menor sentido para o Flamengo contratar. Tela, né, para você, a gente vai falar sobre isso, mas como é o contrato de patrocínio do Flamengo? É maior que a receita de TV, que sempre foi um impasse nas discussões de liga e tal, você ganha mais, eu ganho menos, quero mais, quero menos, ninguém quer. E como o novo contrato revela essa nova ordem do futebol? Qual é o patamar em comparação aos grandes clubes europeus? Isso é fantástico. Essa comparação é fantástica. No mundo, as propriedades comerciais crescem enquanto os direitos de TV ficam estagnados. Olha aí, ó, novo patrocínio do Flamengo, Betano, contrato total 268 milhões e 500 mil reais. Eu com esses 500 mil já faria uma festa. Pagamento direto 256 milhões e 500 mil. Lei de incentivo ao esporte entra 12 milhões. Pagamento direto é isso que não depende de meta, de bônus, de nada, tá bom? Então tem as parcelas que esse dinheiro será pago, 2025 já 85 milhões no caixa, janeiro de 26, 128 milhões,
maio 64 milhões e setembro de 26 mais 64 milhões. E a gente está vendo aí, a gente está vendo exatamente esses números, né, importantes. E agora, o detalhamento do contrato, né? Remuneração extra, R$10 por camisa, além de vender a mais dos 400 mil com a marca Betano. Então, a partir de 400.001, o Flamengo passa a ganhar R$10 para cada camisa, né? Remuneração extra, R$65 por apostador inscrito via Flamengo. Passou dos 100 mil, 100.001, já começa a entrar mais dinheiro na conta do Flamengo. O contrato anterior com a PixBet de 115 milhões de reais. Realmente, Rodrigo Matos e PVC são números assombrosos, não é? Impactantes. E o Flamengo merece o que está tendo. Fez o trabalho que tem que fazer, está aproveitando o momento. Fala, PVC. Deixa eu falar uma coisa antes do Rodrigo apresentar os números e detalhar. Eu vi um raciocínio ontem que era assim: a Betano não vai ter lucro com esse contrato nunca. Você pode falar com qualquer pessoa do mercado que vai dizer que esse valor não vai ter retorno nunca. Esse problema é da Betano. O Betano tem dois problemas: se ela vai ter lucro e se ela vai conseguir pagar. Ponto. O problema do Flamengo não é esse. Porque, por exemplo, você faz assim, vamos fazer uma outra conta que surgiu nas últimas semanas. O Mário Marques Pan, lá o Mário Marques do Grêmio, comprou a Arena do Grêmio por 150 milhões de reais. E ele tem chance de ter lucro porque ele botou o dinheiro no bolso dele. E, beleza, ele deu um presente pro Grêmio. Ele vai ter lucro com isso? Esse é o próximo problema dele. Então, tem umas contas que são muito doidas. Se o mercado não remunera, se o diretor da Betano é rubro-negro, se vai dar lucro ou não, esse é o problema da Betano. A questão é, tem um contrato de patrocínio que está assinado e tem que ser cumprido pelas duas partes. Ponto. Feito. E você vota na nossa enquete. O novo patrocínio do Flamengo aumenta a distância para os rivais em campo? Já estou votando aqui, tá? Então você pode votar, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder, certo? É o que eu descobri agora, que eu não estou com... estou sim, com o meu sininho está ativado. Vamos embora, Rodrigo. Conta um pouquinho como é que foi, né, os bastidores desse novo contrato de publicidade para o Flamengo. Vamos nessa, garoto. Vamos lá, Massini. Primeiro, assim, uma coisa que eu acho que a gente ficou claro, inclusive nas falas ali posteriores do BAP com o Guilherme, que é o CEO da Betano aqui no Brasil, é que é uma coisa que acaba que é mais ampla do que patrocínio, né? A gente tinha um conceito, e eu acho que isso está mudando para todos os clubes, não é só para o Flamengo, né? Mas assim, antes tinha um conceito ali, o cara pagava, entrava a camisa dele, por que se valia, sei lá, 10, 15 milhões de reais uma camisa há 20 anos atrás, uma coisa assim? Porque o conceito era simplesmente, põe a camisa ali, decalca na frente, aparece na TV e é esse o retorno que você tem. A gente vive hoje um mundo completamente diferente disso, né? Os clubes expandiram muito como marcas de entretenimento. Mesmo os brasileiros, que eu acho que ainda não atingiram a fase de profissionalismo que você tem na Europa, que a gente vai mostrar, inclusive, por que eles ganham muito mais nesse aspecto, além da moeda e de serem clubes globais e tal, porque hoje em dia o Flamengo tem a rede social que é a maior. Aí ele vai ter uma expansão de divulgação gigantesca. Ele criou uma Flamengo TV, que hoje já é maior fora da Europa, e que você tem um retorno muito grande ali de exposição desse patrocinador o tempo todo. Você tem um conceito amplo dentro do clube que não é um patrocínio só de futebol. O Flamengo aparece na Olimpíada, né? Quando chega, todos os outros clubes dão uma sumida porque está todo mundo focado na Olimpíada, o Flamengo tinha os principais atletas da Olimpíada que estavam disputando, Ezaquias, Rebeca, a Rafaela no judô, enfim. Então, foi crescendo na negociação toda, que durou vários meses, porque a PixBet foi saindo aos poucos do Flamengo, a rescisão só fechou depois. Tudo isso foi sendo exposto, do tamanho da coisa que você ia sendo entregue. Por isso que você ia acrescentando propriedade. Cada propriedade vale um pouco mais. A gente já falou aqui, por exemplo, você lembra quando o Palmeiras fechou um contrato, e aí, mas o time feminino vai ganhar X. Aí tinha uma empresa ali tentando entrar pelo Palmeiras, pelo time feminino. Você tem várias propriedades juntas para você chegar nesse valor. Aí o PVC falou um pouco sobre o que vai dar de retorno, né? Eu acho que o objetivo de todo mundo é que
que a Betano tem esse retorno, justamente porque tem esse conceito dos dois se tornarem parceiros globais, digamos assim, né? Inclusive a ideia da Betano é usar o Flamengo globalmente. E isso eu acho que também é um outro conceito que a gente surgiu agora no Mundial. Os clubes brasileiros, não acho que houve internacionalização, que eles se tornaram que nem os europeus e tal, mas eles se tornaram conhecidos no mundo a partir de julho, os 4 que participaram. Se você olhar ali, alguns europeus descobriram os times brasileiros, né? Os 4 que estavam lá. Né, e o futebol brasileiro. Então eu acho que também tem esse conceito da Betano perceber, falar assim, olha, esse clube aqui é um clube que tem muito retorno de mídia social e que a gente pode usar ele globalmente também. Não é só o Bayern, não é só o Benfica, enfim, os times que eles têm ali, mas a gente pode usar o Flamengo também globalmente, e a Betano é muito forte no mercado europeu, né? Então eu acho que isso tudo foi inflando o valor. Aí às vezes a gente, vai ter um efeito cascata, teve muita essa discussão, né? A gente falou disso no último programa e vários colegas fizeram matérias, o Danilo, o Mauro, mostrando às vezes em sinais contrários, um achando que vai ter impacto, outro. Eu acho que vai depender muito de como os outros clubes trabalharem também a sua marca, de você ter uma base digital grande. Os jogos. Vou pegar aqui a arte da TNT para compartilhar com vocês. Deu São Paulo e LDU. A decisão será no Brasil. São Paulo teve uma melhor campanha na fase de grupos. Depois teremos River Plate e Palmeiras. A decisão será no Allianz Parque. Quem passar de São Paulo e LDU vai enfrentar Palmeiras ou River Plate. Que jogão, hein? Poderemos ter aí um choque rei, hein? Entre Palmeiras e São Paulo ou não, tudo pode acontecer. E do outro lado da chave, nós temos o Flamengo contra os argentinos. Flamengo jogará contra o Estudiantes de La Plata, a decisão será lá na Argentina e teremos o jogo entre os argentinos Vélez e Racing. Ou seja, o caminho rubro-negro rumo à glória eterna, ele passa por Los Hermanos. Jogos serão nas semanas, anote aí, isso é importante, hein? De 16 e 23 de setembro. Aí os jogos serão distribuídos nas terças, quartas e quintas dessas semanas. Mas os confrontos estão aqui. E aí nós vamos começar a trazer as curiosidades para você. Veja só. 8 campeões nas quartas de final da Conmebol Libertadores pela primeira vez. É isso aí. Nunca na história da competição, nesta etapa, nós tivemos times só campeões. Todas essas equipes aí que eu citei já foram campeões da Libertadores da América. Ou seja, tem tradição na competição, o que eleva ainda mais o nível de disputa. Muito interessante. Agora, tem um outro detalhe também. O Brasil tem dominado a Libertadores da América, né? De 2019 para cá, o Brasil ganhou todas. Só que dessa vez, nas oitavas de final, os argentinos estão em maior número. 4 argentinos, 3 brasileiros e 1 equatoriano. O que mostra que a coisa começa a diversificar. O futebol brasileiro, pelo menos até aqui, não teve um domínio tão grande nas competições da Conmebol em termos numéricos como teve nas etapas anteriores. É bom a gente observar isso e ficar ligado. Agora, o Brasil tem 3 representantes, né? Mas está muito bem representado. Confere isso aqui, ó. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Quem vai ser tetra? Faltou uma interrogação ali. Porque é exatamente isso. O Flamengo tem 3 Libertadores, idem o Palmeiras e a mesma coisa o São Paulo. Quem vencer a Libertadores, se for um brasileiro, este será o maior brasileiro da história da Libertadores, porque nunca no futebol da América do Sul nós tivemos um brasileiro 4 vezes campeão da Libertadores da América. Então você já está sabendo aí, se der um brazuca, ele será tetracampeão da Libertadores da América. Muito interessante, cada dado legal, cada curiosidade, né, dessa Libertadores. Promete muito. A Libertadores, ela é diferente, eu já falei aqui. Ela não é a melhor, nem é a pior. Ela é diferente de tudo. A Libertadores é incrível, eu sou apaixonado por ela. Quer mais informação importante da Libertadores? Então toma aí, ó. São 25 títulos argentinos e 24 brasileiros. Exatamente
exatamente isso. Os argentinos têm 25 títulos e os brasileiros 24. Durante muito tempo, os argentinos sobraram. Eles, olha, estavam mais que o dobro na frente dos brasileiros. Mas dos anos 90 para cá, o Brasil começou a conquistar muitas Libertadores seguidamente. E essa última sequência é impressionante. 2019 Flamengo, 2020 Palmeiras, 2021 Palmeiras, 2022 Flamengo, 2023 Fluminense, 2024 Botafogo, só deu Brasil. E aí o Brasil colou nos argentinos. Se o Brasil ganhar a Libertadores de novo, o Brasil vai empatar com os argentinos em número de títulos. E, obviamente, que eles não estão afim que isso aconteça. Mas vou falar. Os brasileiros chegam com uma grande possibilidade de ganhar essa Libertadores da América. E tirando Brasil e Argentina, nós temos a LDU, né? Um time equatoriano, interessante isso, a gente ter a representatividade de outros países que não são Brasil e Argentina, LDU que já tem um título de Libertadores da América na sua história, 2008, e também ganhou a Sul-Americana em 2009. Vai ser demais, hein, minha gente? Eu já estou na expectativa, pós-data FIFA, nós teremos os jogos da Libertadores da América. Vou falar um negócio para vocês do fundo do coração. Bola por bola, o Flamengo é o melhor desses times todos aí. Tecnicamente falando, como equipe, o Flamengo é o melhor. Agora, a Libertadores exige algo mais. Além de jogar muita bola, você tem que competir. E o Flamengo deu sinais contra o Internacional no Beira-Rio, que foi um jogo pegado, o Inter bateu forte, bateu muito, que o Flamengo também sabe competir. Se o Flamengo aliar a sua qualidade técnica com competição, principalmente com os argentinos, né, que vão pelear, que vão lutar muito, o Flamengo tem grande chance de chegar à final da Libertadores da América, que será num estádio lendário para a nação rubro-negra, no Estádio Monumental de Lima, onde o Flamengo conquistou a Libertadores 38 anos depois contra o River Plate, que está do outro lado da chave. Vai encarar o Palmeiras, pode encarar o São Paulo e tem chance também de chegar lá de novo. Já pensou nisso? Será épico, memorável. Vamos curtir e vamos acompanhar a Libertadores da América.